Corinthians está aí, está brigando. Tem gente lá embaixo brigando na zona do rebaixamento. Você viu a choradeira da mimimi, Flá mimimi, com a saída do Jesus? O cara respirando na zona do rebaixamento. Flá mimimi estava certo, hein? Como é que é? Flá mimimi estava certo. Paulo Souza era uma vergonha, já está sendo provado isso aí. E ele tá... Horroroso. E ele está agora com aquele checão de 8 milhões. Então, feliz da vida, né? Porque lá é caixa. Passa lá, pá! E o professor Dorival também, que é um cara maravilhoso, mas ele também pode passar o Natal com o Papai Noel sentado do lado dele, porque o Flamengo realmente é uma caixa de atendimento a treinadores. O Flamengo venceu novamente, Vamp. Flamengo do Dorival Júnior venceu e convenceu. Tudo bem, não é um adversário forte, o Cuiabá no Maracanã, mas como o Mauro César lembrou, empatou com o Flamengo no ano passado no Maracanã, esse Cuiabá. E o Flamengo do Dorival Júnior, na minha opinião, ele mostra algumas virtudes já que o péssimo Flamengo do Paulo Souza não tinha. É um Flamengo ofensivo, é um Flamengo que toca melhor a bola, é um Flamengo principalmente que não se acovarda quando faz o gol. Eu não vi o Flamengo parar de jogar quando fez o gol. Não, até aqui no ponto estão dizendo, é um jogo. Sim, é um jogo. Mas é um jogo que mostra a postura do time do Flamengo, que é uma postura já bem diferente. E outra coisa, um time que marca pressão e, claro, um time que quer abraçar o treinador. Aí eu concordo. Você viu um Flamengo diferente, um Flamengo com mais vontade. Agora, na minha opinião, já passando para o Mauro César, passando para o Vanderlei, que também levantou o dedo, também é parte do treinador isso. O Paulo Souza, além dele fazer um trabalho péssimo, na minha opinião, tático, era um futebol desorganizado, sem toque de bola, chutão pra frente. Além disso, ele não tinha o grupo. E pra mim, a gestão do grupo é um dos pontos. O jogador tá errado? Tá. Mas uma coisa é o jogador defender um treinador que ele respeita, que ele gosta do trabalho, que trata ele bem. A outra coisa é o jogador não respeitar, que eu sei que muitos jogadores não admiravam o trabalho do Paulo Souza. E assim, realmente, ele nunca teve o grupo nas mãos. Agora, Mauro, dá pra gente perceber já pontos positivos nesse Flamengo do Dorival Júnior, que é um Flamengo ofensivo, um Flamengo que tocou melhor a bola, um Flamengo que tirou alguns jogadores que muitas vezes o Paulo Souza não tirava, e ele já começou a escalar. E depois, claro, a gente vai falar sobre essa lesão do Bruno Henrique, que parece ser séria. O exame vai ser realizado 1h30 da tarde. O Bruno Henrique que saiu chorando de campo após um entorse no joelho. Mauro. Bem, primeiro, eu quero dizer que eu discordo de tudo que você falou. Que bom! Exceto dessa Isso parte é o bom do bate-pronto. Não, tamo junto, viu? Que eu tô escutando aqui, tamo junto. Eu tô nessa aí também, eu tô escutando aqui. Parcela de culpa do técnico, claro que tem, né? Quando as coisas vão mal, o técnico sempre tem uma parcela de culpa. E discordo mais ainda do que você falou antes, que eu escutei aqui, educadamente esperei para a minha vez para falar. Cara fino, quando né? você, lógico, né? Eu sempre espero 6h30 da manhã, eu acordo, fico olhando às 6h30, 6h25 não ligo, 6h27, 28, 6h30 eu ligo pro Vanderlei. Porque então eu vou esperar assim também. Tem que ser. O cara então, cumpre horário. Quando você disse há pouco que a Flá Mimimi tinha razão, a Flá Mimimi nunca tem razão, porque a Flá Mimimi é quem ajuda a desestabilizar trabalhos seguidos de técnicos no Flamengo. Fez isso com o Renato, com o Rogério Ceni, fez também com o Renato, que não gostava do trabalho, mas também sofreu os mesmos ataques, e agora aconteceu com o Paulo Souza. Não acho que era um time desorganizado, e acho que, embora ele tenha cometido erros de gestão, para mim, os grandes vilões são os jogadores com os quais o Dorival, até sendo mais político, porque conhece mais o métier, né? Trabalhou já no clube, conhece os caras. Ontem ele colocou o Arão e o Diego Ribas. Para quê no final do jogo? Porque ele pôs o Lázaro. Para fazer uma médiazinha. Não está errado, não. Porque os caras estão lá encastelados, eles têm poder, é uma panela que fritou o outro técnico, ele vai entregar de bandeja a cabeça dele? Não, ele está levando na maciota. À medida que ele for conseguindo resultados e for ganhando o torcedor e a opinião pública, né? Não, esse cara está corrigindo o Flamengo. Ele fica com mais tranquilidade para poder pegar o Diego, botar de canto, botar o outro de canto. Lembrando que o Paulo Souza, no início, colocou o Diego Ribas em diferentes funções. E foi criticado por isso, muito criticado. Não, o Diego não dá mais. Ali encostou o Diego.
Aí, de repente, a panela está contra ele. Olha que interessante, né? O cara fez exatamente o mesmo caminho que agora o Dorival está fazendo. E acho que é o que vai acontecer. Porque jogadores como o Diego Ribas não tem mais espaço no Flamengo. Pode até fazer circunstancialmente um jogo razoável, bom, mas numa sequência não dá para contar com ele. Não acho também que as atuações eram todas elas ruins. As últimas foram muito ruins, até pela má vontade de alguns jogadores, né? Ontem, acho que o time fez um bom jogo contra um adversário que é diferente do Cuiabá do ano passado, que jogava muito retrancado, agora o time tenta sair mais para o jogo, e que venceu o Corinthians jogando bem na semana anterior. Tudo bem, o jogo foi em casa, né? Mas jogou uma boa partida contra o Corinthians e mereceu vencer. Então, embora seja um time que esteja na zona de rebaixamento, é um adversário que ele se propõe a ameaçar o seu oponente e não conseguiu criar nada. O Flamengo não cedeu nenhuma oportunidade de gol ao seu adversário. Criou muitas chances, perdeu muitas chances também, que é um antigo problema, isso aí dura já alguns bons anos, né? Mas foi uma vitória, assim, eu achei boa, uma atuação segura de um time mais jovem, né? Com a entrada do Ayrton Lucas, com a entrada do João Gomes, com a volta do Arrascaeta, né? E que agora pode ficar sem o Bruno Henrique, se de fato for uma lesão de ligamento com ruptura, aquele tipo de coisa que exige cirurgia, 6 meses parado, aí ele não jogaria mais esse ano. Há uma expectativa de que, caso seja uma lesão leve, ele possa fazer uma artroscopia e em um mês poder voltar a jogar, mas não se sabe ainda essa avaliação que vai dizer, e isso torna ainda mais importante a tentativa do Flamengo de contratar o Everton Cebolinha do Benfica, né, para tentar ter um jogador rápido de lado de campo, que hoje só tem o Bruno Henrique, embora as características sejam diferentes dos dois jogadores. Foi um bom jogo, uma boa partida, e achei muito legal que na arquibancada, acho que a Flamengo não foi. Não tinha Flamengo na arquibancada. Foram quase 44 mil pessoas que apoiaram o time o jogo inteiro. Só teve momentos ali que perderam um pouco a paciência. Eu até entendo um pouco, sabe, embora não concorde com com bola rolando, com o Vitinho. Meu Deus do céu, o que faz o Vitinho? Se vive em Nárnia, o nosso glorioso... Não, vai ter uma barca, não é só ele não. O Vitinho vai junto. É que Nárnia vai pro mundo todo, sabia? É inacreditável. Camarada, assim... É um filme que é mundial, não é só filme. Tem peças no filme que vai do Palmeiras. Distraído, desligado do jogo. Aí levou lá uma, 2, 3 vaias, ele fez um grande lançamento pro Everton Ribeiro, que acabou chutando, o Walter defendeu, a bola batendo no travessão. Foi um lance até muito bonito. Mas fora isso, ele fez uma atuação muito fraca, né? E nitidamente o Dorival colocou o Vitinho, porque trabalhou com ele em 2018, jogou bem com ele naquela reta final de temporada, que ele tinha a opção do Lázaro, né? Mas colocou o Vitinho, que não jogou bem. E se o Bruno Henrique certamente vai ficar fora por algum tempo, não sabemos quanto tempo, mas não vai voltar já no domingo, com certeza, pelo que aparenta ser a lesão, no mínimo, né? Para alguns jogos fora, no mínimo, vai ter uma disputa de posição, então ali pode ser o Vitinho, pode ser o Lázaro, ou até ele pode jogar com o Pedro, eventualmente, formando uma dupla de atacantes com um perfil diferente ao lado do Gabigol. Aliás, outra coisa do Gabigol, é engraçado, o Gabigol fica impedido de bobeira, assim, não presta atenção, às vezes na linha de zagueiros, fez um gol impedido porque justamente se precipitou, né? Depois fez um gol que valeu, foi no limite ali, não estava impedido. E é curiosa a relação dele com a torcida, né? Porque ele irrita o torcedor quando fica impedido nessas jogadas assim, mas quando ele faz um gol parece que tudo passa, assim, a relação dele com o Flamengo, com a torcida, é um negócio muito diferente, assim, é muito forte. Então parece que, assim, perdoa-se tudo, o Gabigol faz o gol, errou, perdeu o gol, tudo passa, e é muito importante que ele volte a marcar e que ele tenha boas atuações, assim como o Arrascaeta, que são 2 jogadores que podem alavancar o time, especialmente com o Bruno Henrique fora, que vinha sendo o melhor jogador do Flamengo do meio para frente na temporada. E ontem o João Gomes jogou muito bem, e o legal é ver que ele está começando já de alguns jogos, vinha fazendo isso, arriscar alguns passos mais verticais, algumas bolas assim, tentando encontrar os atacantes, não se limitando a ser um volante que corre, desarma e troca a bola do lado. Ele pode ser mais do que isso, e ontem ele mostrou isso, foi também um ponto bem positivo nessa vitória, que é só uma. Agora, detalhe, hein? Inverteu a mão, né? A crise agora está do outro lado, está do lado do adversário do Flamengo, Atlético. que é o Atlético. Nos últimos 4 jogos, quantos pontos fez o Flamengo? 3. 3 pontos. Quantos pontos fez o Atlético? 3 pontos. Empatou 3 e perdeu 1. Detalhe, né? O Flamengo fez uma vitória mais, que é critério de desempate. Ou seja, a campanha do Atlético nos 4 últimos jogos, na matemática, ela é pior do que a do Flamengo. Porque ele empatou com o Palmeiras, ele perdeu de 5-3 para o Fluminense, que aliás não conseguiu ganhar do América ontem, atuando desde os 11 minutos com um homem a mais, empatou com o Santos e empatou com o Ceará. Então ele fez 3 pontos em 4. O Santos deu uma sorte de não perder no último minuto. E quase perdeu. Né? E o Flamengo fez 3 pontos em 4 jogos. Só que agora o Flamengo tem outro técnico, a coisa mudou, deu uma acalmada, e o Atlético está lá com o Turco Mohamed sendo xingado pela torcida, que está bem incomodada com as más atuações do time. Só em relação ao João Gomes, não só o João Gomes, que é jogador meio campo, e aquela música do Skank, né? O meio campo é o lugar dos craques que vai levando o time todo pro ataque. O modo que
gosta de rock, sabe disso. O João Gomes, ele tendo a confiança que o Duqueiroz está tendo no Corinthians, que o Duqueiroz agora se desgarra, se solta, entra na área a todo momento, melhorou o passe. É outro cara que pode evoluir muito também. E o Andreas Pereira também jogou muito bem. Ontem, o João Gomes, que por sinal para mim era outro erro do Paulo Souza, botava, tirava. Nunca dava um ritmo de jogo pro jogador também. E esperei também Mauro César. Tá? Não, mas você agora, não fala, o resto da bancada já quer... Não discorda comigo, você tem que responder. ele não discorda comigo em tudo, como ele falou. Quase você tudo. achou uma boa atuação. Não, discordo das coisas que você falou do trabalho anterior. Você discorda E da Flamimimi. Do trabalho A anterior. defesa da Flamimimi a Flamimimi é indefensável. Agora, me diz o seguinte, tem como defender o trabalho do Paulo Souza, Mauro? Eu não defendo o trabalho de ninguém. Era horroroso. Não. O Flamengo demorou para demitir o Paulo Souza. Vamos lá, não coloque palavras da minha boca. Eu não defendo o trabalho de ninguém. Mas você falou que a Flamimimi, eu ela sempre defendo mina o direito do técnico fazer um trabalho. E um trabalho que foi pedido para esse cara não é um trabalho de 1, 2, 3 meses. É um trabalho mais profundo, de intervenção do time, de mudança da forma de jogar. Só que os jogadores resistiram e o clube não deu suporte a ele. No momento que os jogadores fizeram o que fizeram na final do Carioca, já era para entrar com o pé na porta, a diretoria em cima do elenco. E os caras não fizeram rigorosamente nada. Deixaram o confronto acontecer. É claro que vai estourar em cima do técnico. E ele não teve habilidade em alguns momentos para lidar com isso, como, por exemplo, no episódio em que colocou o Diego Alves para ser relacionado depois de uma lesão contra o Fortaleza, aqueceu e o cara nem do banco ficou. Ali o elenco inteiro se volta contra ele. Depende. O time jogava mal, o time dava bicão pra frente. Há quanto tempo a gente não via? O time dava bicão pra frente. O Flamengo vivia de lançamento, o Davi Luiz lançando pra frente, porque não saía jogando. Vivia de lançamento porque ninguém se apresentava para receber a bola. Então, você acha que o técnico pedia lançamento longo ali? Mas você não acha que é erro do treinador? Ele não tem um volante que receba a bola pra sair jogando? Por que não acontecia? Porque os jogadores não se apresentavam. Mas esse negócio do lançamento do Davi... Mas é muito bom. Esse negócio do lançamento do Davi Luiz... falar que é sempre a culpa do jogador. O Davi Luiz gosta de lançar. Onde ele for jogar... Ele gosta de lançar. Aí você vai ver, o Fla-Flu, final do Carioca. Eu estava no estádio, eu vi lá no campo. Ninguém se apresentava. Sai jogando bola com o Davi Luiz. Ninguém do meio campo se apresentava. Ninguém vinha receber a bola. Então, é óbvio que o cara não treina aquilo. Acho que o cara treina o quê? Gente, vamos dar chutão para frente? O kick and rush, futebol inglês do século XIX. Não é isso. É óbvio que não é isso. É evidente que não é isso. E todo o discurso dele era bem diferente disso. Era pressão no campo de ataque. Os caras não executavam. Quando não quer, não adianta. É só ver o jogo contra o Fluminense, final do Carioca, e ver o jogo da derrota do Bragantino. Má vontade de alguns jogadores. Mas então, desde não o queriam início, teve má correr. vontade, mal. Então, por quê? Porque o Flamengo não jogou bem nem no estadual. Em qualquer ambiente de trabalho, não é só no futebol, chega um chefe para mudar tudo, vai enfrentar resistência. Especialmente se os funcionários, no caso os jogadores, já estiverem lá encastelados e achando que já brilharam em determinado momento. Então, para você fazer essa mudança, tem que estar preparado, porque vai ter guerra, vai ter problema, vai ter choque. E a diretoria do Flamengo fez o quê? Colocou o cara e falou, faça essas mudanças. Quando começou a ter problema, ele ficou ali e ele não teve habilidade para lidar com isso e começou a bater de frente, e aí deu no que deu. A entrada ontem do Arão e do Diego Ribas é o que resume tudo. Né? O Dorival coloca para quê? Para fazer justamente ali uma médiazinha para não criar problema com os caras agora de cara. Pronto, seguimos o debate. Não, eu queria te fazer uma pergunta. Faz uma pergunta, pode fazer. Uma pergunta boa, que eu pensei na hora no você e no Mauro. Quando o Dorival foi para a coletiva, e ele falou assim, não, peguei o legado aqui, como foi que ele falou? Peguei aqui as coisas boas que o Paulo Souza deixou. Eu digo, o pilhado na hora dessa, você viu isso. O que ele pegou de bom, né? Tá se matando por dentro. Não teve essa fala do... Foi? Peguei aqui, eu digo... Você acha que deixou tudo ruim lá? Não ficou nada de bom? Eu acho que o Paulo Souza não deixou nada de bom e concordo com o Mauro em partes. Porque eu acho que o jogador tem culpa, diretoria tem culpa, mas pra mim é muito cômodo pro treinador ficar falando que é sempre o jogador não segue o que eu falo. Não, isso é outra coisa que Mas ele fazia isso. Não, é outra coisa. Você está agora falando sobre o que o técnico falou. Sim, né? O que o técnico falou é responsabilidade do técnico. O que eu falo é minha responsabilidade. Eu não estou dizendo que ele estava certo. Mauro. Atribuir responsabilidade. O jogador não ia buscar a bola. Acho que esse é um dos erros dele. Foi um dos erros dele. Ele vai na coletiva e fala de erros individuais e não fala de erros coletivos. Erros coletivos têm a participação dele. Erro individual é erro do jogador. Aí tem só responsabilidade do jogador. Essa questão aí é observação minha, vendo o jogo. Os jogadores não se apresentavam para receber a bola. Era nítido isso. Ou seja, por que não se apresenta? Por quê? Porque os caras não querem seguir aquilo que é orientado. É muito claro. É uma maneira de você fazer o quê? Você meio que larga de mão.
E isso ficou muito claro. E aí o Davi Luiz tinha a bola no pé, fazer o quê? Esticava no ataque, porque não tinha para que passar a bola, ninguém se apresentava. O mais perceptível é assim, é quando perde um gol, é quando... Isso. Ninguém vai falar, ó, esse cara não tá ajudando porque não foi buscar a saída de bola. Vai ficar, não, ele errou no gol, ele furou. Fica... Exatamente. É nível de refém. O Dorival chegou, ele é mais abraçado pelo elenco, como já ficou muito claro aqui, está claro o que aconteceu, mas ele é um homem rodado, inteligente, ele trabalhou tanto no futebol, continua trabalhando. Ele sabe também que num grau menor, ele é refém. O Paulo Souza foi refém num grau enorme. E o Dorival, para ser cornetado, basta perder 2 jogos. E atenção, até o Jesus. Sim. É que a coisa começou a encaixar e tudo bem. Aí, opa, a orquestra tá legal, eu também quero tocar bem, tá tudo certo e tal. Então, eles são reféns, depende muito do elenco, do perfil do elenco. Né? E o Paulo enfrentou todos esses problemas que já sabemos aqui que aconteceu. E com o Dorival, a amargura vai ser menor. Então, jogou, ganhou. E conhece todo mundo, né? Conhece todo mundo. Conhece sabe como é o Flamengo e o que estava acontecendo com o Paulo Souza. A que faz a comida. Domingo tem jogo. É grandão contra grandão. Com todo respeito ao Cuiabá, não é o Cuiabá. É fora de casa e contra o Atlético. Vanderlei, a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan. Em 2 segundos, estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vanderlei falando sobre a situação do Paulo Souza. Então, e do Flamengo, que domingo a gente já falou sobre o Cuiabá, o que aconteceu, a vitória é bom, ganhar é bom, tem sabor doce, você corrige com o time ganhando 3 pontos, fica sempre uma fogueira pequenininha, né? Se tem um fogaréu, aí fica a fogueira pequenininha. Domingo tem jogo, é grandão. O Atlético recebendo o Flamengo, é jogo importante para o professor Erturco, a batata dele está, digamos assim, aquecida lá em Belo Horizonte, né? E o Flamengo, do professor Dorival Júnior, que está chegando agora, o time parece que está gostando do que está vendo. Esse é um jogo para uma boa avaliação. Palmeiras é clássico. Né? Quem tomar cacete vai enfrentar uma certa crítica mais apurada. Principalmente o Atlético Mineiro. Que o Flamengo ainda voltou a dar uma respiradinha aí. O Atlético precisa mostrar alguma coisa. Tá, ei, Atlético, vim aqui só para te ver, está caindo na classificação. E a gente só tem o Atlético lá. Você imagina, né? Porque no Rio de Janeiro você tem 4 para disputar e tal. Em São Paulo você tem papapá. O Internacional está bem, não tem ninguém lá, porque o Grêmio está na 2ª divisão. O Cruzeiro é o conjunto. Né? O Cruzeiro está na 2ª divisão, só tem o Atlético. Ele é alvo de todos os olhares em Minas Gerais. Se a coisa tropeça, enfrenta problemas o professor Erturco, que é um cara, digamos assim, no estilo, né, Mauro? Um cara elegante. Sim, ele é fashion. É isso. É modernão, óculos escuros, bacana. É uma coisa assim diferente. Agora, uma pergunta para o Mauro, para o Vamp, até para o Bruno. Vocês acham que se o Paulo Souza, ele tinha condições de continuar no Flamengo? Vocês acham que tinha condições? Porque o Flamengo ele só afundava cada vez mais. Poderia chegar uma hora que comprometesse. Vocês acham que ele deveria ter continuado? Com aquela chegada do Jorge Jesus aqui no Carnaval, no desfile das campeões, bateria, harmonia... sei lá, aquilo tudo que tem, tá todo mundo comemorando, um momento ruim, aquilo já fez uma pressão maior, né? Saiu até os staff do Paulo Souza falando das compras que o Jesus fez lá pro Benfica, o prejuízo que deu de mais de 100 milhões de euros, e o time também não evoluiu, aquilo já fez uma pressão muito grande, não estava nítido que não estava dando certo, briga com alguns jogadores que são cobras com veneno, não é sem veneno. Tanto que aí só que o Dorival estava trabalhando e a gente no Brasil tudo acompanhando. É um gigante do futebol brasileiro, com os investimentos. Você acha que Dorival não vai chegar agora? Eu sabia onde estava aqui plantada a raiz. Por isso que às vezes volta o Diego Alves pro gol. O Hugo não vai dar tanto problema. Já estava a torcida pedindo para sair. Eu quero ver com a volta do Santos. Como é que vai ficar? O Santos foi comprado por 3 milhões de euros. Já está treinando. Não, o Santos é o titular. Pode voltar em breve. Não sei ainda. E o Dorival conhece o Santos, que já trabalhou com ele no Atlético Paranaense. Quem tá jogando é o Diego. É o Diego. Pode chegar, o Diego não tomou nenhum, não falhou, e aí? Não, contra o Internacional teve um gol que seria defensável.
Tem que ver quanto tempo o cara vai demorar, o outro que tá jogando. Tá tudo por enquanto na harmonia, né? Então tá na harmonia. O cara não tem uma semana de Flamengo que botou. E conhece todos os problemas que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, desde a saída do Jorge Jesus.